Empate em 1-1 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 2-1. Com isso, PSG é campeão mundial e o Flamengo fica com o vice-campeonato. A verdade é que o Flamengo fez uma boa partida, conseguiu de certa forma, por grande parte do jogo, fazer uma partida bem equilibrada. Em alguns momentos o PSG foi de fato superior, em outros o próprio Flamengo foi melhor. Mas fechou nesse empate e na disputa por pênaltis, o PSG foi campeão. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Já vale destacar mérito do Flamengo. O Flamengo fez um grande mundial. Não fez jogos brilhantes contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides, mas passou, fez o que tinha que ser feito. E nessa final fez um jogo disputado. Eu achava que o Flamengo ia conseguir até ser mais propositivo, não do que o PSG, mas do que foi dentro do jogo. Achei que por grande parte da partida o PSG foi quem foi dominante e o Flamengo se restringiu a contra-ataques, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo em diante, onde o PSG já cansou um pouquinho mais, aí o Flamengo conseguiu colocar a bola no chão e tem muita qualidade, e aí conseguiu equilibrar ainda mais a partida. E aí já indo para reta final de partida e reta final de prorrogação, aí sim, numa pressão maior do PSG, teve um sufoco maior. Mas eu achava que inclusive o Flamengo tinha potencial para tentar deixar o jogo ainda mais equilibrado do que ele já foi. No geral, foi uma grande final. Tanto é que eu tava torcendo contra o Flamengo, eu não gosto do Flamengo, mas o Flamengo fez uma grande final e só não foi campeão mundial porque foi muito incompetente na disputa por pênaltis. O PSG não fez uma boa disputa por pênaltis, deu sorte que o Sofa 9 fez a melhor atuação da vida dele, pegou 4 pênaltis e garantiu esse título do PSG, mas o Flamengo fez uma grande final. Sobre o primeiro tempo, o Flamengo começou mal, um primeiro tempo onde logo no início, com menos de 10 minutos, o Arrascaeta dá um passe bizarro para trás. O Arrascaeta, acho que é a pior notícia olhando para o torcedor flamenguista e para o jogo do Flamengo, é que o Arrascaeta de novo sentiu o jogo. Em praticamente todos os jogos dessas fases decisivas de Mundial, em que enfrentam um europeu, né, quando já enfrentou o Liverpool anos atrás e agora o PSG em determinados jogos grandes também, o Arrascaeta não vem conseguindo manter o seu nível, né? E uma coisa que sempre se comentou sobre o Arrascaeta é que ele nunca foi para a Europa porque ele não tem a intensidade do futebol europeu. E esse discurso, depois desse jogo, ganha ainda mais força, né? Porque contra outras equipes em um nível de intensidade mais baixa, o Arrascaeta faz o que quer. Aqui no futebol brasileiro ele sobra. Aí pega uma equipe com uma intensidade, uma rotação maior, o Arrascaeta fica desaparecido. Ele até sofreu o pênalti, mas foi muito mais, como é que eu posso dizer? Erro do Marquinhos em ter dado um chute no, no Arrascaeta do que propriamente uma grande jogada. Então o Arrascaeta ficou abaixo e ele é o craque do Flamengo. É dele que se espera o diferencial, né? Enfim, ele dá um passe todo torto para trás, o Rossi tenta salvar, dá um chutão para frente e numa rebatida o Fabian Ruiz chuta sem goleiro, faz ali o gol do PSG logo no início. Os jogadores do Flamengo, o Rossi principalmente, deram muita sorte que a bola já tinha saído e de fato já tinha, então o gol foi anulado e se deu escanteio para o PSG. É curioso quando a gente analisa esses fatos, né? Porque o Flamengo deu sorte que o Rossi não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Porque se o Rossi conseguisse evitar a saída pela linha de fundo, estaria logo ali 1-0 PSG. E tomando 1-0 da forma como tomou, com 10 minutos de jogo, não duvido que viesse goleada por aí. Mas o gol é anulado e é dado escanteio para o PSG. O PSG continua em cima. No geral, o primeiro tempo do PSG foi superior ao do Flamengo. O Flamengo em alguns momentos espetou um ou outro contra-ataque, mas que não terminou em chances claras. E o PSG também não criou muito. Ao longo do jogo inteiro, o PSG não criou muitas chances claras. Tanto é que eu não me lembro de nenhuma defesa difícil do Rossi, por exemplo. E o Sofanov também nem tocou na bola. Foi um jogo bem disputado, em que o PSG teve mais a bola e conseguiu ser mais envolvente. Mas chances claras, nenhuma das duas equipes tiveram muitas. Enfim, esse 1-0 sai de uma jogada do Doué pela direita. O Doué que fez um grande jogo. O Doué é muito habilidoso, cara. É impressionante o que o Doué joga. E aí ele arranja o cruzamento e o Rossi vai mal de novo. Só que dessa vez não teve a linha de fundo para ajudar ele. Então ele vai tentar interceptar o cruzamento e ele dá um tapinha muito fraco. E aí o Kvaratskhelia na segunda trave já sem goleiro faz o gol do PSG. Ali eu não falo nem que o Rossi tinha que deixar passar, porque eu acho que se deixasse passar e era uma bola que estava vindo relativamente até devagar, não foi um cruzamento tão forte assim, eu acho que o Kvaratskhelia faria o gol da mesma forma.
O que já tinha que acontecer era o Rossi conseguir dar o tapa de forma firme, conseguir interceptar bem a bola para não deixar ela ir na trajetória do Kvaratskhelia. Ele pegou só de raspão. E aí a bola passou e o Kvaratskhelia fez 1-0 já no finzinho do primeiro tempo. Vai para o segundo tempo e o PSG volta numa rotação maior. Queria de fato matar o jogo. Só que uma bobeira do Marquinhos, um erro na saída de jogo do PSG, era um lateral pro PSG, acho que o Zaire Emery que errou na origem. E aí a bola ficou rebatida, o Arrascaeta recebe a bola na área e o Marquinhos vai dar o bote, erra e acerta o Arrascaeta. Pênalti. O juiz tinha que ter marcado em campo, inclusive não marcou, teve que ir pro VAR para aí sim ele marcar. Faltou personalidade para ele naquele momento, né? E aí pênalti pro Flamengo, o Jorginho na cobrança magistral, ele desloca o sofá 9, faz ali o gol de empate do Flamengo. Vale destacar já um dos grandes azares não existe, né? Um grande fato que prejudicou o Flamengo foi que grande parte dos jogadores que são bons cobradores de pênalti do Flamengo tiveram que sair. Então, por exemplo, o meio de campo inteiro foi trocado. Tirou o Jorginho, tirou o Arrascaeta, o Bruno Henrique já tinha saído também. Caras que certamente bateriam pênalti. E não estavam à disposição quando foi para a disputa por pênaltis, naturalmente, porque tinham que sair para o Flamengo continuar vivo dentro do jogo. Não adianta nada você pensar nos pênaltis e perder durante o tempo regulamentar ou prorrogação. Então o Felipe Luiz fez o que era necessário. Eu acho que talvez o Jorginho, eu não senti todo esse cansaço do Jorginho para ele ter saído. Mas o De La Cruz e o Saul Niguez, quando entraram, melhoraram o Flamengo. Então é mérito do Felipe Luiz. O azar é que não teve um Jorginho para uma disputa por pênaltis, não teve um Arrascaeta para uma disputa por pênaltis, não teve um Bruno Henrique, e seriam caras importantes nessa disputa por pênaltis, né? Enfim, o PSG já na reta final do jogo e reta final de prorrogação teve mais chances, conseguiu aumentar o seu volume de jogo, mas não transformou em gol. Teve uma chance, por exemplo, já no último lance do jogo, que é uma jogada do Dembélé, ele dá um grande corte, finaliza cruzado para o meio da área, e o Marquinhos é zagueiro. E aí dentro da pequena área ele dá uma canelada na bola e erra um gol que qualquer jogador de ataque teria a obrigação de fazer esse gol. Com o Marquinhos é zagueiro, eu não vou nem falar tanto. Mas era uma chance claríssima para o PSG e era para ter vencido no tempo normal se o Marquinhos aproveitasse. Não aproveitou. Vai para a prorrogação. Na prorrogação nada muito claro, assim, o PSG já muito cansado, então foi entrando um bando de moleque, tanto é que no primeiro tempo começou o Kangin Lee jogando de falso 9, ele sai machucado entre o Mayolu. O Mayolu é um moleque muito jovem, mas muito bom também, só que ele não vai bem. Então no segundo tempo mesmo ele sai, e aí depois ao longo do jogo entra o Enjantu também, que é outro cara que é muito novo. Entra o Mbaye, outro cara muito novo, caras que tem menos de 20 anos. Enquanto o Flamengo conseguia colocar um De La Cruz, um Saul Niguez, o PSG ia para molecada da base. O time inicial do PSG é muito superior. Agora, se a gente fala de elenco, o elenco do Flamengo é mais profundo. Você consegue trocar peças e manter o nível alto. Do PSG, se você tira um titular e coloca um reserva, tudo bem. O Barcola e o Dembélé vieram do banco. Agora, o restante são moleques da base, cara. E aí vai para disputa por pênaltis e justamente os que eu citei, Barcola e Dembélé, muito mal. E o Dembélé foi eleito o melhor do mundo ontem. Ontem ou antes de ontem? Eu acho que foi antes de ontem. É, bola de ouro, né? E o The Best, exatamente, também ganhou tanto na FIFA quanto na France Football, o Dembélé é o prêmio de melhor do mundo. E a questão é que, assim, se a gente olhar pelo futebol dele mesmo, ele não é um jogador que seja o melhor jogador do mundo. Só que o prêmio é dado pro jogador que fez a melhor temporada do mundo. E o PSG ganhou tudo que podia ganhar. E o Dembélé era o grande nome desse time. Por exemplo, nesse mesmo time do PSG, eu acho o Nuno Mendes melhor. Eu acho o Hakimi melhor. Eu acho o Vitinha melhor. Eu acho o João Neves melhor. Eu acho o Fabian Ruiz melhor. Eu acho o Doué melhor. Eu acho que o Kvaratskhelia melhor. Todos esses jogadores eu enxergo como jogadores de futebol melhor do que o Dembélé. Só que o nome do PSG é o Dembélé. Então é muito por isso que ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas até de importância para o time, ele não é o mais importante. Tanto é que o Dembélé não é um cara muito decisivo. Só ver o jeito que ele bateu o pênalti dele, cara. É bizarro. Ele é ambidestro. Um tempinho atrás a gente falaria que ele é ruim com as duas. Hoje ele é bom com as duas. Mas foi muito mal no jogo. Enfim, o Dembélé
que nem eu falei. Ele ganhou o prêmio de melhor do mundo pela temporada que ele fez e por se falar de PSG, se falava de Dembélé. Mas ele não era nem o melhor jogador desse time do PSG. Citei que metade do time é melhor do que ele, é mais importante pro funcionamento do time do que propriamente ele. E o Barcola também é outro cara que erra muito, cara. Ele é habilidoso, ele é imprevisível, mas finaliza mal. O jeito que ele bateu o pênalti tosco, deixando claramente que ia bater cruzado, bateu mal, nem tirou tanto do Rossi. Bizarro o Barcola bater um pênalti daquela forma. E do Dembélé também. Enfim. Só que do Flamengo conseguiu ser ainda pior. Então o Saul Niguez perdeu o pênalti, o Pedro perdeu o pênalti, o Léo Pereira perdeu o pênalti, o Luiz Araújo perdeu o pênalti. Cara, já tiveram várias disputas por pênalti que se perde 4 pênaltis. Mas num contexto em que vai para alternadas, aí perde aqui, aí perdeu umas duas ali nos 5 iniciais, aí erra outro e o time adversário erra também e vai dando sequência. Agora, dos 5 pênaltis iniciais, errar os 4 últimos, eu nunca tinha visto. E ainda mais em uma final de Mundial, isso não podia ter acontecido. Fora que não é um goleiro que tu olha e fala, putz, eu sou fã 9, pô, que imposição. Sinceramente, cara, na minha cabeça estava muito claramente, ou o PSG ganha no tempo normal, ou se for para os pênaltis, o goleiro vai fazer diferença. O Rossi vai decidir, do lado do PSG o Sofanov não vai nem acertar o lado em nenhuma. E foi o oposto, cara. O Sofanov decidiu o jogo, pegou 4 pênaltis. E se o PSG foi campeão mundial foi graças a ele, porque o seu craque que é o Dembélé pipocou. O Barcola que entrou e com o Kvaratskhelia saindo era o outro grande nome desse time do meio pra frente. Pipocou também, bateu muito mal. E aí do lado do Flamengo, 4 jogadores desperdiçam. Tem muito mérito do Sofanov. Só que não dá pra ir uma final de mundial você de 5 pênaltis perder 4. Não dá. Foi muito incompetente o Flamengo e com isso o PSG é campeão mundial. Não é para se criar crise, é lógico que não. O Flamengo fez um bom mundial, fez uma boa final contra o PSG, chegou onde melhor se estaria em qualquer contexto dentro da final, praticamente. Chegar numa disputa por pênaltis com você tendo um goleiro melhor. Só que os jogadores do Flamengo sentiram a pressão, foram incompetentes e o Sofanov foi decisivo. O Vitinha foi eleito o craque da competição e o Sofanov o craque da final. Só que o PSG jogou só um jogo, então não faz sentido. O craque da competição e o craque da final deveriam ser o mesmo, ou o craque da competição seria o Arrascaeta e o craque da final, alguém do PSG, justamente o Sofanov, foi justo. Para mim, o craque do Mundial foi o Sofanov. Ah, mas o Arrascaeta fez 2 gols e 2 assistências. Beleza. No jogo importante, o que ele fez? Desapareceu. Sofreu pênalti de novo, por muito mais incompetência e um erro do Marquinhos do que uma grande jogada dele. Então, assim, vamos falar das fases anteriores à final. Arrascaeta, craque da competição, indiscutivelmente. Na final, craque é o Sofanov. Quem foi campeão? PSG. Craque da competição, para mim, Sofanov. Se não fosse ele, o Flamengo seria o campeão. Enfim, no final das contas, Sofanov decidiu. Jogadores do Flamengo bateram os pênaltis mal demais. Com isso, PSG campeão mundial. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.